as crianças podem estar se direcionando para essa linha, tá bom? Eu convido você para nós abrirmos a palavra de Deus, o livro de Gênesis, o livro dos princípios. Livro de Gênesis, capítulo 35, por favor. Gênesis, capítulo 35. Glória a Deus. Também estou agradecido a Deus pela oportunidade que tivemos de estar aqui para adorar o Senhor Jesus no mês da família. Também fiquei feliz de vir de Márcio. Não é, Márcio? Procura glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Gênesis, capítulo 35. Gênesis, capítulo 35. E nós estamos no mês da família. E o tema que me foi proposto é avivamento na família. Eu gostaria de fazer a leitura do verso 1 ao verso 7. E nós estaremos juntos meditando nessa porção da palavra de Deus. Gênesis 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tem mandado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugia de diante da face de seu irmão. Pode tomar assento, por favor? Glória a Deus. A família, ela é a primeira instituição divina na terra. A família não é uma informação nova que passo dos irmãos sabedores. A família, ela é a célula fundamental da sociedade. E a família devidamente constituída é a parte mais importante da sociedade, da igreja e de uma nação. Porque uma nação, ela é constituída de famílias. E a igreja, ela é formada por famílias. E as famílias são a parte mais importante. Por isso que o avivamento espiritual, ele é tão importante, e ele deve alcançar primeiramente a família. Nós temos orado por um avivamento, porque nós temos visto isso nas Escrituras Sagradas. Mas o avivamento, ele precisa começar primeiramente na nossa família. Que o nosso lar seja lugar da manifestação do poder e da presença de Deus. O livro de Gênesis, capítulo 35, nós fizemos a leitura do versículo 1, nos apresenta uma crise. A família de Jacó está enfrentando uma crise. A primeira palavra que nós encontramos depois, disse Deus a Jacó. Esse depois, disse Deus a Jacó, se refere à crise do capítulo de número 34, onde a família de Jacó, ela foi quase
toda destruída. Eles estavam enfrentando um momento difícil. Capítulo de número 34, Diná, ela havia aumentada por Siquém, filho de Amor. Os irmãos conversam com Siquém, conversam com Amor, e eles se comprometem a fazer a circuncisão para que houvesse casamento dos filhos de Jacó com os cananeus. Mas tudo aquilo, na verdade, eram palavras que não eram acompanhadas pela sinceridade. Eles estavam falando e eles estavam enganando. Siquém e Amor, seu pai, reúnem na porta da cidade os homens daquela cidade. Eles se comprometem a fazer a circuncisão, e o texto diz que no terceiro dia, quando a dor era mais aguda, mais acentuada, então os dois irmãos de Diná, Simão e Levi, e muito provavelmente com os seus servos, eles invadem Siquém, eles matam todos os homens, eles capturam as mulheres, as crianças, e eles fazem o saque da cidade. E Jacó toma conhecimento daquela situação, e ele diz que os cananeus o veriam agora como seu inimigo. Então, depois dessa situação, no capítulo 34, Deus vem e fala com Jacó. E veja, irmãos, fazia apenas alguns anos que Jacó ele tinha tido uma experiência muito profunda com Deus. Uma experiência no Vale de Jabó, onde o seu nome foi mudado de Jacó, suplantador para Israel, alguém que lutou pela união com Deus. Ele teve uma experiência, uma mudança de caráter, uma mudança no seu interior. Só que a mudança que aconteceu na vida de Jacó, lá no Vale de Jabó, alguns anos atrás, no capítulo 32, não gerou muita mudança na sua família. A família de Jacó, ela permanecia ainda religiosa. Não teve mudanças profundas, mudanças que fossem duradouras. E o propósito de Deus é trazer a renovação e trazer um avivamento para a família toda. Deus ele quer abençoar toda a família. Toda a família Deus quer abençoar. E nós encontramos no versículo de número 1, Deus dando uma ordem para Jacó. E a ordem que Deus dá para Jacó é que ele deveria subir. Ele deveria subir para Betel. Foi uma ordem que Deus deu a ele. Porque Betel foi o lugar onde ele teve a primeira revelação de Deus na sua vida. E nessa ocasião, no capítulo 35, Jacó, ele precisava urgente de uma renovação. Ele precisava ser renovado. E por isso Deus fala para ele subir. Quando Deus ele nos ordena a fazermos alguma coisa, mesmo que pareça que seja uma descida, quando nós obedecemos a Deus, isso vai redundar em uma subida espiritual. Guarda isso no seu coração. Sempre que Deus ele nos der uma ordem e nós obedecemos a ordem que Deus nos der, mesmo que pareça estranha aos nossos ouvidos, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, mas se nós obedecemos, mesmo que seja para descer a casa do oleiro, nós subiremos espiritualmente na comunhão
e na intimidade com o Senhor. Aleluia. A ordem de Deus para Jacó é que ele fosse a Betel. O nome era Luz. Lá Jacó teve a sua primeira experiência com o Senhor. E Betel significa casa de Deus. E a ordem de Deus para ele é que ele subisse para Betel, a casa de Deus. E essa é a prioridade da família cristã. Essa é a prioridade. Nós subimos a Betel, a casa de Deus. Nós podemos ir a muitos lugares que sejam apropriados, convenientes, mas a nossa prioridade deve ser a casa de Deus. A nossa prioridade deve ser o culto ao Senhor, o nosso encontro com Deus. Aleluia. Esta deve ser a nossa prioridade. Deus. E Deus falou para Jacó, deu uma ordem, sobe, e o subir é para Betel, porque até o momento Jacó teve experiências com Deus, ele teve uma transformação de caráter, mas a sua família ainda não havia experimentado a transformação. A sua família ainda não tinha se rendido ao Senhor. E Deus deseja que haja uma rendição de todos os membros da família e que todos os membros com o rosto descoberto sejamos transformados de glória em glória pela imagem do Espírito Santo, nos conformando à imagem de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a família inteira, para todos os membros da família. Por isso que a nossa prioridade é subir a Betel, é irmos à casa de Deus, porque Deus marcou um lugar onde nós podemos encontrá-lo. Ele disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Glória a Deus. E mesmo numa igreja aonde haviam colocado ele para fora, que é a igreja de Laodiceia, ele está do lado de fora, batendo a porta para entrar, porque ele está querendo ter comunhão com a igreja que colocou ele para fora. Porque ele quer ter comunhão, ele quer ter relacionamento com a igreja. Ele prometeu que onde nós estivéssemos reunidos, ele estaria no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. E a prioridade da família cristã é nós irmos a Betel. Betel é a casa de Deus. E foi a ordem que Deus dá para Jacó. Interessante que a ordem que Deus dá para Jacó não era para que ele fizesse uma visita em Betel. O versículo 1 diz para que ele habitasse ali. Sobe a Betel e habita ali. Visitar é diferente de habitar. Habitar significa permanecer. Habitar significa demorar-se ali. Habitar não é fazer visitas ou idas periódicas e irregulares na casa de Deus, mas é estar lá sempre e regularmente. É diferente, irmãos, aquele que visita e aquele que habita. Quem habita, zela. Quem habita, cuida. Meu Deus.
Quem habita, defende. Aleluia. Quem habita, conhece. Deus. Ao passo de que a pessoa, aquele que apenas visita de maneira casualmente, ele não se envolve e ele não quer nenhuma responsabilidade. Por isso que Deus falou para Jacó: sobe a Betel, a casa de Deus, e habita, porque quem habita tem compromisso, quem habita zela, quem habita se preocupa, quem habita se envolve, quem habita geme, chora, cuida, se empenha, se dedica. Agora a pessoa, quem ou aquela, que apenas visita de maneira esporádica, ele não se preocupa se o irmão veio ou não veio. Ele não se preocupa se missionários estão sendo enviados ou não. Ele não se preocupa se almas estão sendo salvas ou não. Ele não se preocupa se vidas estão aceitando a Jesus e se vidas estão sendo ensinadas na palavra de Deus e se estão sendo preparadas para o batismo das águas, porque não tem compromisso. Ele não quer ter responsabilidade. Mas Deus falou: Jacó, você não vai visitar, você vai habitar em Betel, você vai habitar na casa de Deus. Aleluia. E é isso que Deus, essa noite, Ele está falando para cada um de nós que estamos aqui. Casa de Deus é lugar de habitação, gente. Os dias que estamos vivendo são dias maus, dias tribulosos, homens maus, avarentos, mais amigos dos prazeres e deleites do que amigos de Deus, aparência de piedade, todavia negando-lhe a sua eficácia. E Deus falou para Jacó: Jacó, depois da sua experiência amarga, que quase você se mistura com os cananeus, e quase é uma miscigenação do povo da aliança com os cananeus, e complicava tudo, e Deus permite situações difíceis para que eles saíssem dali e cumprissem o propósito de Deus. Você vai habitar ali em Betel, você vai ficar habitando na minha casa, vai habitar aonde eu estou. Aleluia. Deus quer que você habite em Betel. Deus quer que você faça habitação na casa de Deus. Aleluia. Oh, Senhor da glória. Aleluia. Oh, meu Deus. E Deus, no verso 1, Ele continua dando ordem para Jacó: quando você chegar, você vai fazer um altar ao Deus que te apareceu. O altar é a renovação espiritual do cristão, do servo de Deus. E Deus falou: Jacó, você vai construir um altar, você vai fazer um altar ali ao Deus que te apareceu quando você fugia diante da face de seu irmão Esaú. No Antigo Testamento, altar fala de acesso a Deus. E o primeiro objeto que o pecador encontrava quando chegava na casa de Deus era o altar. E é no altar que o pecador ele se encontra com Deus. É no altar. E escute isso. Escute o teu coração. O caminho para o Santo dos Santos, aonde estava a Shekinah de Deus, aonde a glória se manifestava em cima do propiciatório, o caminho para a glória de Deus tinha que necessariamente passar pelo altar. Para que a glória se manifestasse, tinha que passar pelo altar. Aleluia, glória a Deus. Tudo começa no nosso altar. Aleluia. A glória só será experimentada se nós erigimos altar. Meu Deus. Altar fala de lugar de comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. Glória a Deus.
Não haverá glória se não houver altar, porque a glória está no Santo dos Santos. E para que o pecador ele tenha acesso àquela glória divina, para que a família tenha acesso àquela glória, ela precisa necessariamente passar pelo altar. E Jesus Cristo, Ele é o caminho que nos conduz à glória divina. Ele é simultaneamente o nosso altar supremo. E Deus diz para Jacó: você vai erigir um altar, lugar onde o pecador encontra-se com Deus. Esse testemunho, porque Jacó, ele reconhece que o nível espiritual da sua família está baixo. Jacó, vou repetir, mas é aprender, gente. Jacó, ele reconheceu o baixo estado, nível espiritual da sua família. E diz o texto bíblico que prontamente ele age nesse sentido, para mudar a situação da família diante de Deus. Ele viu que as coisas elas não estavam bem dentro de casa, a família não estava bem, embora sendo o povo da promessa, embora sendo uma família que havia tido muita experiência com o Senhor, mas a coisa não estava boa. Havia idolatria na família, no versículo de número 2. Havia deuses estranhos dentro de casa. E evidentemente, Jacó, como chefe da família, como líder espiritual da casa, que viu que o nível estava baixo, e ele não fica só vendo, e no marasmo, ele toma uma decisão, ele toma uma atitude para que a situação ela fosse revertida. E como chefe da família, ele sabia que havia deuses estranhos dentro de casa. Ele sabia disso. Ele tinha conhecimento desses ídolos que estavam na orelha dos céus. E eram medalhões dos céus e das celas, que era para dar sorte. A superstição. Jacó sabia disso. Ele sabia dos deuses estranhos dentro de casa, mas até o momento ele não havia tomado nenhuma providência em relação a essa situação para eliminar o pecado. Jacó, amoroso, um esposo dedicado, um pai que cuidava, olha só, gente, ele permitiu que se passassem cerca de 10 anos sem que ele fizesse uma limpeza naqueles deuses estranhos que estavam dentro de casa, que ele sabia e que necessita o coração de Deus. Ele fez por cerca de 10 anos. Ele não fez absolutamente nada em relação a isso. O nível espiritual da família permaneceu muito baixo. Mas olha a importância do avivamento espiritual na família. Olha a importância. Agora, gente, aqui no capítulo 35, Jacó, avivado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a ver coisas erradas que antes ele não via. Ele começa a ver o que antes passava desapercebido a seus olhos. 10 anos ele não viu
Mas Jacó, ele foi avivado. E quando ele foi avivado pelo Senhor, ele começou a ver as coisas diferentes. Ele começou a ver as coisas erradas. E ele liberou uma palavra para a sua casa, que está no versículo número 2. Ele disse para a sua casa: tiremos os deuses estranhos, tirai os deuses estranhos que é no meio de vós, porque ele foi avivado. Ele começou a ver coisas que antes ele não via. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aleluia. Mas aquele que é avivado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai ver coisas. Não existe coisa, não estou falando disso, não é essa a questão, não. Ele vai ver coisas do mundo espiritual dentro da sua casa. Aleluia, meu Deus, Jesus. Porque os seus olhos serão abertos. E Jacó fala para a sua família: vamos tirar os deuses estranhos. E a mesma palavra nessa noite, gente, para todos nós. Vamos tirar os deuses estranhos de dentro da nossa casa, gente. Mas alguém pode dizer nessa noite: mas não tem problema. Todo mundo faz, todo mundo usa, todo mundo pratica, mas o teu nome não é todo mundo. O teu nome é seu nome. Você é diferente. Só não seremos diferentes se nós não formos avivados. Mas se o homem for avivado, a mulher for avivada, as coisas mudam. Aquilo que não agrada a Deus dentro do nosso lar vai ser removido. Aleluia. Nós vamos jogar fora. Jesus. Porque Jacó, ele pega os seus estranhos, ele enterra, dizendo: acabou. Acabou, ponto final. Agora, a pessoa que não foi avivada pelo Espírito Santo, que tem coisas dentro da sua casa das quais Deus não se agrada, irmãos, você vai falar com a pessoa, ela se ama, ela não aceita, ela vai procurar refutar de todo jeito. Ah, mas isso não tem problema. Agora, quando a pessoa é espiritual e ele está avivado pelo Espírito Santo de Deus, é que nem uma criança, ela está vendo lá um desenho que não é de Deus. Isso aqui não é de Jesus Cristo de Nazaré, porque ela está tocada e sensível à voz do Espírito Santo. Enquanto tem adultos que estão vendo que Deus não se agrada, que Deus não se compraz, e que bonito, que bonito. E um avivado, despertado pelo Espírito, fala: isso aqui Deus não se agrada, Jesus não gosta dessas coisas. Não, tio, desliga isso, tio, tira toda de canal, tio. E o tio fala: larga a mão de ser bobo, bobo nada, gente. Quem foi avivado pelo Espírito Santo tem os seus olhos abertos para as coisas de Deus. Falta avivamento, gente. Deus quer avivar o nosso lar, Deus quer avivar a nossa casa, aleluia, para nós tirarmos todos os ídolos, os deuses estranhos de dentro de casa. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Verdade, Senhor. Um ídolo na vida cristã é tudo aquilo que ocupa o lugar entre nós e Deus. É tudo que tem primazia na relação com Deus. Vem primeiro. Ídolo é tudo aquilo que coloca Deus em segundo plano na nossa vida. Isso é um ídolo. Não necessariamente um terafim. Pode ser um pensamento, pode ser um desejo, qualquer coisa que coloque Deus em segundo plano. Na família, nós temos que lançar fora os deuses em nome do Senhor Jesus de Nazaré.
Versículo 2, nós encontramos uma purificação, pureza espiritual. Jacó disse: purificai-vos. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purificar significa livrar-se dos ídolos e de toda a prática que está associada a eles. Abandone toda a superstição. Creia somente na suficiência de Jesus de Nazaré na sua vida e para abençoar a sua família. O Senhor é Deus, aleluia. Você não precisa de trigo de 4 folhas. Você não precisa de pé de coelho. Você não precisa de ferradura. Você não precisa jogar em loteria para se dar bem na vida. Você já se deu bem. Você tem o maior tesouro que se chama Jesus. E nele estão ocultos todo o tesouro, toda a riqueza da sabedoria divina. Você não precisa amarrar a fita no teu braço contra olho gordo, contra quebrante, o teu carro, porque sobre a tua vida, a tua casa, está o sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, aleluia. E Jacó disse: lance fora os teus estranhos, tira tudo aquilo que tem associação com eles, pega as argolas e joga isso fora. Que negócio é esse? Que tem que usar algum talismã para trazer sorte? Que é isso, irmãos? De jeito nenhum. É a suficiência de Jesus. Ele sozinho dá conta do recado, aleluia. Ele sozinho é suficiente para abençoar a nossa família, aleluia. Você tem que colocar na porta, meu irmão, não, somente Jesus Cristo habitando na sua casa, em nome do Senhor. A pureza é o repúdio, o afastamento do pecado por parte do crente. Porque é o pecado que estraga, é o pecado que deforma, é o pecado que enfraquece, que contamina, e é o pecado que extingue a vida espiritual e tudo aquilo que está sendo um obstáculo entre você e Deus. Nessa noite o Espírito Santo, ele vai te ajudar a pegar tudo isso e lançar fora, porque é tempo de purificação, é tempo de pureza, é tempo de levantar altar, é tempo de encontrar-se com Deus, aleluia. Irmãos, nós fizemos a leitura, eu vou repetir o texto de mim, mas as palavras de Jacó, foi Deus que falou para ele. Deus falou para Jacó. Sim. Deus fala com Jacó. Jacó fala com a família. E a sua família, olha que coisa linda, gente. Deus falou com Jacó, Jacó falou com a família, e a família prontamente obedeceu. Pois o alvo era que todos juntos fossem adorar o Senhor na casa de Deus. Toda a família obedece. O versículo 4 mostra a prontidão da família. Todos eles renunciaram os deuses estranhos, os ídolos de todo tipo. Todos eles, imediatamente, e Jacó então sepulta para não serem mais vistos. E veja, e da entrega dos ídolos, até Raquel, a esposa amada, ela estava envolvida.
porque ela havia roubado ídolos do seu pai Labão e tinha escondido. Desde que saiu lá da casa do pai de Labão, ela tinha seu ídolo. E Jacó sabia do ídolo que ela tinha, mas até o momento não tinha tomado nenhuma postura, embora teve experiência com Deus. Ele teve experiência com o Senhor, mas precisava ser avivado. E aí a esposa, ela pega o ídolo e entrega para que fosse sepultado e nunca mais fosse visto. E no versículo 5, diz que toda a família, no versículo 6, e toda a família teve prontidão para subir para adorar. E partiu, verso 5. E verso 6, todo o povo, ele e todo o povo que com ele havia. Se fosse só Jacó e os filhos e as esposas, talvez seria mais fácil. Mas Jacó enriqueceu, ele tinha servos e servas. Irmãos, preste atenção numa pérola de grande valor. Versículo 5. E partiram. A prontidão da família para obedecer. Você sabia que, provável que saiba, que os atrasos viciosos, eles são fonte de contendas em muitas famílias? Muitas famílias têm contendas por causa dos atrasos, a falta de prontidão, aquela preparação para ir para a casa de Deus, sabe? Às vezes gera contenda, gera discussão. Eu penso que nós temos vindo para a casa de Deus como salmista. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 16, a tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Como os salmos das peregrinações. Eles já saíam dos seus lares com um saltério nas mãos, o livro dos Salmos, e eles já vinham pelo caminho, salmodiando ao Senhor, e não vendo a hora de chegar no templo, para que eles adorassem a Deus. Não podia entrar lá, mas só para no templo, ele já era motivo de grande alegria, e eles já iam adorando o Senhor. Mas presta atenção, gente. Os atrasos viciosos, aqueles atrasos que sempre se repetem, é fonte de contenda. E nós precisamos melhorar. Tem que melhorar. Nós temos que melhorar. Porque temos que ter prontidão. Às vezes o esposo está pronto, a esposa não está pronta. Às vezes a esposa está pronta, o esposo não está pronto. É que é muita beleza para arrumar, gente. E todo culto é uma briga para sair para a igreja. Porque um está pronto, o outro não está pronto. Um está pronto, o filho não está pronto, não se troca, e vamos trocar na última hora, vai dar tempo. E aí começa aquela brigueira, e discute daqui, discute ali, discute lá, e vem dentro do carro, um olhando para a esquerda, outro olhando para a direita, um no ocidente, outro no extremo do oriente, e chega na igreja, os dois estão contendidos. Mas por que contendeu? Falta de prontidão. Causa contenda, meu irmão. Causa contenda e prejuízo próprio de Deus, e todo mundo se prontificou. Não foi só a família de Jacó, servos e servas, nós vamos subir para Betel. Todo mundo estava pronto para subir para a casa de Deus, para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
trocar? 3 horas? Começa a se preparar 3 horas antes. Para não dar ocasião ao maligno. É, Jesus, aleluia. Para que ele não roube a tua bênção. E que você chegue aqui, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, para glorificar o teu santo nome, Jesus. Você já vem no carro pegando fogo. Você já vem dizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando você chega na igreja, que gente vai orar, Santo de Deus. Ô Santo. Não tem como, você tem que primeiro antes de orar, você tem que pedir perdão ao teu cônjuge. Deus. Senhor, você me perdoa, obrigado. Fala de novo, você atrasou. Você vai mudar, mas não muda nunca. Prontidão, gente. E não são as raposonas que estão devastando a vinha de muita gente, são as raposinhas que estão devastando a vinha. E Salomão diz: apanhem as raposas e as raposinhas, as coisas pequenas, porque a nossa vinha está em flor. A flor antecede o fruto, e se não há flor, não há fruto, e se não há fruto, não há colheita, e se não há colheita, o povo vai morrer de fome. Vamos melhorar em nome do Senhor Jesus. Vamos ter prontidão para vir para a casa de Deus, adorar o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Deus vivo, Deus E você pensa Deus que eterno. Deus ficou alheio à decisão de Jacó? Muito pelo contrário, Deus corrobora, Deus confirmou a consagração que eles fizeram. Como que Deus consagrou? Como que Deus consagrou? Deus enviou um terror. Veio pavor nas cidades que estavam à volta deles. Olha, tinha acontecido uma chacina. Tinha matado todos os homens de Siquém. Jacó estava preocupado de sair agora, e os cananitas vinham atrás deles e capturar e fazer maldade e acabar a família. Mas porque eles se consagraram ao Senhor, eles removeram todos os ídolos e jogaram tudo fora. Deus aceitou a consagração e Deus corroborou, gerando terror no coração daqueles que estavam à volta. E Deus estava dizendo: eu concedo a minha proteção para aqueles que estão se consagrando. Aleluia! Deus protege a família que se consagra a Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso é esse o nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilhoso. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Muita coisa vai mudar na sua casa, em nome de Jesus. Vai mudar muita coisa na sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai proteger a sua família, Deus vai proteger o seu lar, porque na sua casa só entrará aqueles que são convidados, Pai, Filho, Espírito Santo, e os eleitos de Deus que vão morar no céu. Mas o que vai acontecer? Isso aqui é o nosso entretenimento, isso aqui é que a gente se diverte, isso aqui é o nosso. Não, quando a gente chega em casa, isso aqui é o nosso passatempo. E a família sem isso aqui, a família sem isso aí, vai ser uma família abençoada, segundo o coração de Jesus Cristo de Nazaré, uma família protegida pelo Senhor, aleluia. O destruidor não terá poder sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia. Gente, Deus está compromissado com a nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Deus quer abençoar a tua casa, meu irmão. Oh, aleluia. Ele quer a tua casa de bênção. Ele quer que o seu lar seja um pedaço do céu, uma extensão do céu. Mas nós temos que mandar embora todo o ídolo. Temos que fazer uma limpeza em casa e nos comprometer com o Senhor. E eu estou indo para Betel, casa de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
finais. Olha que coisa linda. Versículo 6, versículo 5, versículo 6. Jacó chega em Luz, em Betel. Depois de 30 anos que se passaram, ele volta para Betel. Que experiência maravilhosa, aonde ele teve um sonho, aonde ele viu uma escada que tocava o céu, aonde ele derramou azeite sobre aquela pedra, uma experiência maravilhosa com o Senhor. Agora ele está de mais idade, já é idoso, ele já não chama Jacó, agora ele chama Israel, um campeão de Deus, uma vida transformada, aleluia. Que experiência maravilhosa. Aleluia. No versículo 6, nós vemos a submissão de Jacó. Ele chegou em Betel, ele obedeceu a Deus, o que Deus falou para ele. Mas o que é lindo, no versículo 6, foi Jacó e todo o povo que com ele havia. Toda a família estava reunida em Betel para adorar o nome do Senhor Jesus. Toda a família subiu para glorificar a Deus, porque ele se dispôs a obedecer ao Senhor. No versículo 7, ele constrói o altar como Deus lhe havia falado. Ele seguiu os passos do seu pai Isaque, que seguiu os passos de Abraão, que também foram homens que construíam altar. E altar é o lugar onde encontravam com Deus. Ele seguiu o exemplo de seu pai Isaque. Isaque seguiu o exemplo de Abraão. E a aplicação que fazemos é que os filhos que procuram seguir o exemplo de seus pais nas coisas do Senhor serão sempre abençoados. Será que você é um construtor de altares? Será que você é aquele que está erigindo altar por onde passa? Lugar onde você encontra com o Senhor, e os seus filhos vão seguir teus passos, vão seguir teus caminhos para que eles sejam abençoados. Será que eles podem dizer: mamãe é uma mulher que constrói altar, papai é um homem que constrói altar? Será que eles podem dizer isso? Será que eles podem seguir nosso exemplo? Eu espero em Deus sinceramente que sim. Eu espero sinceramente que sim, em nome de Jesus. Porque os filhos que seguem o exemplo de seus pais são abençoados. Porque não falta exemplo para seguir fora, viu, gente? Tem cantor, tem atleta, tem gente bonita, tem gente elegante, tem gente de todo tipo para eles seguir. O exemplo e o modelo. Mas o modelo que eles têm que seguir tem que sair dentro de casa. Meu pai e mãe, meu pai é um construtor de altar. Minha mãe é uma construtora de altar. É uma pessoa que anda na comunhão com Deus.